Fala galera, tudo bem? Então, de acordo com o último decreto do nosso governador, as aulas vão continuar remotas, tá? Então o ensino vai continuar sendo à distância. Então eu vou colocar alguns vídeos aí para vocês, vou tentar colocar um por semana, tá? Para a gente continuar o nosso conteúdo, tá? Então só para a gente relembrar o que já foi visto, tá? São os 3 M's, tá bom? Média simples, que é o somatório das informações dividido pela quantidade. A gente tem a moda, que é o elemento que mais aparece. E a gente também tem a mediana, que é o carinha que fica no centro. É o termo central, mas lembrando que vocês devem colocar a lista de dados de vocês na ordem crescente para fazer a mediana, tá bom? E agora o quarto conceito, tá? Que a gente tem, que é um pouquinho mais elaborado para vocês resolverem as questões, que inclusive apareceu nas últimas 2 edições do Enem, tá? Se eu não me engano, é a média ponderada, tá bom? Como que funciona a média ponderada? Professor, a gente já viu média, só que essa média ponderada é diferente da média simples. Relembrando aqui a definição de média simples, tá bom? Soma os dados e divide pela quantidade de dados. O que diz a média ponderada então? Olhem só aqui, temos a definição então. Vamos ver aqui o que fala a definição. É um somatório, olhem só, também é um somatório, só que agora tem esse detalhe aqui. É o somatório das multiplicações entre, cuidem bem essa relação aqui, ó, valores e pesos e depois divididos pelo somatório dos pesos. Olhem só, cuidem bem, destaquem isso aqui, que na média ponderada vai aparecer para vocês essa relação, tá? De valor e peso. Então, resumindo, a nossa média ponderada, os valores ou cada valor tem sua importância específica. Cada valor tem seu peso. Na média simples, que a gente já viu, cada valor tem a mesma importância, por isso que não tem essas multiplicações aí. Tá, ficou um pouquinho confuso aí, não conseguiu captar nessa teoria? Vou mostrar para vocês na prática aqui. Olhem então o exemplo 1. O que vai aparecer nesse exemplo 1 aqui, pessoal? Vamos lá, vamos fazer a leitura aí e vamos buscar os dados para a gente tentar fazer essa média ponderada. Como eu comentei, ou se vocês puderem observar, não tem uma fórmula específica, tá? Tem a definição, tem a ideia, tem o conceito. A gente vai tentar aplicar essa definição aí para vocês. Vamos lá. Buscando melhorar o atendimento do usuário do sistema de saúde de um município, a Prefeitura realizou uma pesquisa de rendimento satisfatório com, olhem só, o primeiro dado para vocês aí, 500 pessoas, tá? As notas disponibilizadas aos entrevistados no intuito de avaliar o nível de satisfação compreendem as notas de 1 a 10. Observem o quadro aqui, que é onde estão os dados, as informações que a gente vai tentar aplicar aquela definição ali. Olhem só. Para a nota 1, a gente tem quantos entrevistados? 5. Para a nota 2, o número de entrevistados é 15. Se vocês puderem notar aqui agora, entrou a relação que eu tinha pedido para vocês destacarem ali, tá? O lance de valor e peso. Valor e peso. Observem que para o valor 1, o peso é 5. Para o valor 2, o peso é 15. Para o 3, 40. Para o 4, 128. Para o 5, 150. Olhem só. E aí que vem a pergunta. Qual... Cadê a pergunta? Peraí. E aí, a partir dessas informações, qual a nota média que os entrevistados deram para a pesquisa feita? Qual foi a nota média? Então, o que a gente vai fazer aqui? Olhem só aqui, vou apagar e vou tentar fazer nesse espacinho aqui para vocês. Olhem só. Então, a nossa média ponderada, por que é média ponderada e por que é média simples? Ele não vai falar para vocês, usem a média simples, usem a média ponderada. Vocês vão ter que estabelecer essa relação. Se o valor e o peso forem diferentes para os dados, é média ponderada. E dá para anotar isso aqui, ó. Olha só. A nota 1 tem peso 5, a nota 2 já tem peso 15, já tem pesos diferentes, tá? Então a gente vai usar a média ponderada. E o que diz a definição? É um somatório das multiplicações, olhem só, a média ponderada diz o quê? Que é um somatório das multiplicações entre valor e peso, ou seja, a gente vai ter que multiplicar o valor pelo seu respectivo peso. Olhem só como é que fica então. Então ficaria 1 vezes 5... E é um somatório, mais
Qual que é o próximo valor? 2 vezes 15. Olhem aí, conseguiram pegar a ideia? Observe que eu estou fazendo a soma das multiplicações entre o valor e o peso. O que é o próximo valor? Vamos lá. 3 vezes, quem é o peso dele? 40. Mais, olha aí, 4 vezes 128. Vamos somando aí. Mais 5 vezes 150. Mais, olha aí, 6 vezes 90. Mais 7 vezes 35, mais 8 vezes 25, mais 9 vezes 10 e mais 10 vezes 7. Observe que vocês estabeleceram a relação entre valor e peso, multiplicaram eles e fizeram o somatório de todos, tá? Então a primeira etapa eu fiz o que? O somatório das multiplicações entre valores e pesos. O que eu tenho que fazer agora? Dividir pelo somatório dos pesos. Então vamos ver aqui, ó, o nosso peso está aqui, ó, tá bom? E o nosso total dos nossos pesos deram quantos entrevistados? 500. Então vai ser todo esse somatório aqui divididos por 500. Beleza? Esse primeiro passo tranquilo. E agora, professor, como que eu faço para resolver isso aqui? O que eu faço primeiro? Eu tenho dificuldade quando aparece mais em uma operação. Se vocês puderem notar, podem ver que azul eu deixei a multiplicação e preto eu deixei a soma, tá? Então, por preferência ou por prioridade, a gente deve fazer a multiplicação antes da soma, tá? Então vamos lá. Primeiro essa aqui, ó. 1 vezes 5. Vou fazer aqui, média ponderada, 1 vezes 5, 5. Mais 2 vezes 15, 30. Mais 3 vezes 40, 120. Mais 4 vezes 128 vai dar 512. Mais 5 vezes 150, 750. Mais 6 vezes 90, 540. 7 vezes 35, 210, 245. Mais 8 vezes 25, 200. Mais 9 vezes 10, 90. E mais 10 vezes 7, 70. Observe que eu realizei as multiplicações e não esqueçam da parte de baixo, que é a divisão, tá? 500. Olhem aí. Então, o que vocês vão fazer agora? Resolver esse somatório aqui e o valor que der, vocês vão dividir por 500, tá bom? Então, essa soma aqui que eu falei para vocês vão fazer, tem que chegar nesse valor aqui, 2.512 divididos por 500, tá? Não vai dar um cálculo exato, então usem aí uma ou duas casas depois da vírgula, tá? Então, aqui deu 5,0, deu isso aqui, 5,02? Beleza. Então a nota média aí vai ficar em torno de 5, tá bom? Então vejam a diferença, cuidem quando for média ponderada ou quando for média simples, tá? Observem que essa ponderada tem essa relação entre valor e peso, beleza? Isso aí pessoal, vamos para o exemplo 2 então, vamos tentar fixar essa parte desse conteúdo aí então de média ponderada, tá? Vamos lá. Um professor resolveu aplicar um peso em todas as provas de uma disciplina durante o ano letivo. Foram realizadas 4 provas durante o período. Então, observem aqui. A prova 1 tem peso 2. A prova 2, peso 2. A prova 3, peso 3. A prova 4, peso 3. O que já dá para a gente observar aqui? Que a gente tem uma relação de valor e peso. Então, já dá para a gente diferenciar se vai ser uma média simples ou se vai ser uma média ponderada. Tá? Vamos ver quais foram as notas do João. Isso aqui são os pesos, tá? Na prova 1, o João tirou nota 5. Na prova 2, João nota 7. Prova 3, nota 6. E na prova 4, nota 3. Olhem só para a questão, a pergunta. Para ser aprovado, João precisa nota média 5. Então a média tem que ser 5. Ele foi aprovado? Como que eu vou saber a média dele? Eu tenho que tentar calcular. Então vamos usar aqui a média ponderada, tá?
E o que diz lá? Que tem a relação de valor e peso. Então vamos ver aqui, da prova 1, o peso é 2. Observem aqui que o valor que ele tirou é 5 e o peso é 2. Então, valor e peso. A relação entre valor e peso existe uma multiplicação, tá? É um somatório. Então vamos lá para o outro valor. O outro valor é 7. O peso é 2. Então, 7 vezes 2. Continuando. Vamos para o outro valor então. Nota 6. E o peso, 3. Então, para o valor 6, o peso é 3. E agora a última nota, que foi 3. Pode ver que ele diminuiu bastante nessa. E o peso é 3. Mais 3 vezes 3. E aí, meus queridos, tem a divisão. O que eu vou colocar ali embaixo na parte da divisão? Eu vou colocar valor ou eu vou colocar peso? Olhem lá, voltem na definição que ele diz assim: dividido pelo somatório dos pesos. Então vamos somar aqui os pesos: 2 mais 2 mais 3 e mais 3. Então olhem aí: 2 mais 2 mais 3 e mais 3. Se quiser colocar o valor direto ali, que vai dar 6, vai dar 10, também pode colocar. Até vou colocar aqui direto, tá bom? Vamos ver agora se João foi aprovado ou não, tá? Lembrando que para ser aprovado ele tem que tirar nota média 5, tá bom? Vamos realizar aqui. O que é feito primeiro? Multiplicação ou soma? Multiplicação, tem a preferência nas operações, tá? 5 vezes 2, 10. Mais 7 vezes 2, 14, 6 vezes 3, 18 e 3 vezes 3, 9. Tudo isso divididos por 10, tá bom? E agora, finalizando aí a nossa média ponderada, vamos fazer a soma aí. 10 mais 14, 24, mais 18, 42, mais 9, 51. Tudo isso divididos por 10. Vamos ver qual foi a média dele então. 5,1. Então, como ficou maior que 5, significa que João foi aprovado. Beleza? Conseguiram fazer essa relação então de valor e peso? Tá bom? Vou estar colocando para vocês os exercícios aí de fixação, tá bom? Valeu, bons estudos!